Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde a todos que nos assistem, que nos ouvem. Eu gostaria de abordar um assunto aqui que nos últimos tempos pouco se fala na Câmara Municipal e pouco se fala também pelo Poder Executivo, que o assunto está relacionado ao déficit habitacional. Nós temos hoje aqui uma quantidade de pessoas em estado de vulnerabilidade no nosso município muito grande, muito acentuado. Ou seja, pessoas que não têm uma casa para morar. E eu recebi da Coab, eu fiz um pedido para a Coab sobre esse déficit para atualização, e a Coab ela tem um levantamento, pelo menos o dado que ela dispõe, que hoje nós temos uma carência de 16 mil moradias. São 16 mil famílias que precisam de um lar, que precisam de uma casa para morar. E essas famílias são famílias que a renda da família não ultrapassa 2 salários mínimos. Então, imagine que essas pessoas, não tendo uma casa para morar, elas têm que buscar outro tipo de moradia, a submoradia, a gente não chamar de barraco, de favela, né? Enfim, são moradias paupérrimas, com extrema dificuldade. E isso precisa ser resolvido pelo poder público. O poder público tem condições de resolver esse tipo de problema, não tolerando invasões, não permitindo ocupações, como já aconteceu aqui em Bauru, como é o caso que nós temos lá naquela gleba de terra abaixo do cemitério do Cristo Rei, e que agora tem conhecimento que aquelas 180 famílias que ocuparam aquele terreno com anuência do poder público e também do Ministério Público, elas terão seus imóveis regularizados, por incrível que pareça. Então, foi feito lá um parcelamento de solo, sem o município oferecer qualquer tipo de infraestrutura. Ao contrário, está colocando uma infraestrutura básica lá, que é água e luz, e aquelas 180 casas, aquelas 180 construções de maneira totalmente construída de forma irregular, eles vão ser regularizados. Eu espero que esse precedente não abra oportunidade para outros tipos de ocupações semelhantes. O que o poder público precisa fazer é ser proativo. Ele tem que se antecipar ao problema e não esperar o problema acontecer para depois reagir. Que, aliás, é isso que está acontecendo muito na saúde, né? Não se antecipa o problema, espera acontecer para depois resolver o problema. Então, esse dado que a Coab me passou, de 20 mil, além de ser muito preocupante, ela também traz uma informação interessante, que veio acompanhado de uma matéria jornalística, em que o vereador Manuel Luzila, na época, conduziu uma audiência pública nessa casa. Nós temos uma empresa que hoje ela foi contratada para elaborar o plano diretor, a Demacan, que é uma empresa que foi contratada não só para o plano diretor, mas também para a lei de zoneamento, que, aliás, ainda sequer foram apresentados à Câmara Municipal. Veja que o plano diretor vence, tem seu prazo de validade até 2018. Nós já estamos em 2021. São 3 anos de atraso do plano diretor. E isso porque foi contratada uma empresa a um custo de aproximadamente R$500 mil para poder elaborar o plano diretor. E essa empresa, ela revelou que existe em Bauru 30 mil lotes vazios, ou seja, nós temos 30 mil terrenos disponíveis para construção. Por que isso não é ocupado? Porque ou há uma especulação imobiliária, né, ou então o preço está completamente fora, está inacessível a essas pessoas que precisam das moradias. E em Bauru, hoje, nós temos 32 áreas vulneráveis. Sabe o que é isso? É como se tivesse 32 favelinhas, 32 bairros pequenos que são ocupados regularmente.
Então, o município, ele tem a obrigação de desenvolver política habitacional. E o município tem duas ferramentas importantes. Tem o fundo de habitação, um fundo, tem um dinheiro que é arrecadado, e tem também o Conselho do Município de Habitação. Tem um Conselho Município de Habitação, que, aliás, né, quem preside o Conselho, é o que consta aqui, pelo menos no documento que eu recebi, que eu tive informação, o presidente do Conselho está criando sérias dificuldades em relação à pretensão da Secretaria do Planejamento em desenvolver política habitacional. Eu fui ler o texto da lei que criou o Conselho, que é uma lei de 2014, embora não esteja transcrito assim, literalmente, que é um poder, que o Conselho é deliberativo, mas nem precisa, porque o próprio artigo 6º, quando elenca a competência do Conselho, ele já deixa bem claro que cabe ao Conselho definir, por exemplo, e aprovar diretrizes, prioridades, estratégias e instrumentos da política municipal de habitação. Me desculpem, quem são os membros do Conselho? Como que eles são escolhidos? Eu garanto, se eu perguntar para qualquer vereador aqui, falar assim, quem é o presidente do Conselho de Habitação do município? Olha, que eu posso afirmar que a maioria não sabe. Não sabe quem que é a pessoa. Ou quem são os membros do Conselho. E esse Conselho tem um poder absoluto na mão e dificulta, pelo que eu estou sabendo, está dificultando o trabalho da Secretaria do Planejamento. Se isso de fato estiver acontecendo, que eu vou chamar o secretário de Planejamento por meio da Comissão de Obras, para que ele nos preste esclarecimentos para saber se de fato isso está acontecendo. A informação que eu tenho é que o presidente do Conselho foi despejado pela Coab por falta de pagamento. Foi despejado de uma casa, perdeu a casa. E aí ele alugou uma casa numa cidade vizinha, também foi despejado, porque não pagou aluguel. Me desculpem. Vem agora esse cidadão ser presidente do Conselho para definir política habitacional do município de Bauru? Faça-me um favor. Então é preciso, sim, retomar esse assunto, retomar essa discussão, para saber o seguinte: qual é a estratégia do Poder Executivo para poder contemplar as pessoas que hoje necessitam de moradia? Nós não temos mais o Minha Casa Minha Vida faixa 1, né, que contemplou a cidade com mais de 5.000 e poucas unidades, só que acredito que tenha sido um erro e um equívoco à época do governo Rodrigo Agostinho em contemplar unidades habitacionais verticais, um prédio, pessoas que ocupam essas moradias não têm condições de pagar condomínio. Hoje, muitos desses prédios estão sendo ocupados por crime organizado, há tráfico de drogas, porque as pessoas não têm condições de pagar. Pessoa quer morar numa casinha, não em apartamento. Essa é a política. Tem que encontrar áreas assim para poder dispor para a população de baixa renda. Mas a política foi implantada, as 5.000 e poucas unidades que foram contempladas à época foram construídas, que era o limite de Bauru, mas agora é preciso repensar numa nova política habitacional. Afinal de contas, nós temos uma quantidade incrível de pessoas necessitando de moradias. E eu não poderia deixar de mencionar, embora a vereadora Chiara está na expectativa para falar depois da minha fala, mas hoje nós tivemos aqui na Comissão Especial de Inquérito do Plano Diretor de Águas, o vereador Guilherme também estava presente, a vereadora Chiara é a presidente, o vereador Júlio César. Veio aqui o professor Dr. Luiz de Bernardo, ele é o proprietário da Hidrosan, a empresa que elaborou o Plano Diretor de Águas. E ele, obviamente, ficou muito frustrado, porque ele, pelo que ele tomou conhecimento, o plano avançou timidamente desde 2014 até 2021.
E o timidamente significa falta de investimento, falta de cumprimento do cronograma estabelecido e aquilo que o vereador Júlio César sempre fala, faltou água na torneira do consumidor. E vai continuar faltando, porque ele disse que nós vamos enfrentar agora a maior crise hídrica até setembro de 2021. E eu fiz uma pergunta para ele, só para finalizar, sobre o impacto da monocultura do eucalipto no entorno da bacia do Rio Batalha. E ele afirmou, como experiente, como especialista no segmento, que o consumo de água das plantações de eucalipto são, assim, exorbitantes. Ou seja, nós temos embora a gente tenha uma indústria aqui na nossa cidade, próxima à nossa cidade, que é a Bracel, nós temos, por outro lado, a necessidade de um plantio enorme de eucalipto, mas, por outro lado, se esse eucalipto estiver sendo plantado no entorno da bacia do Rio Batalha, quem vai ser penalizado com isso é a população. Então, aí nós temos que dirimir e solucionar esse conflito. Quem tem direito ao uso da água do Batalha? O dono da empresa de celulose, pelo emprego, ou as pessoas que precisam da água para o seu sustento e para saciar a sua sede e a sua necessidade básica? Eu entendo que a prioridade é o consumo pelas pessoas. Muito obrigado, vereador Berriel. Eu peço minha inscrição nas explicações pessoais.